Incomunicabilidade do indiciado. Prazo. Artigo 17. O encarregado do inquérito poderá manter incomunicável o indiciado, que estiver legalmente preso, por 3 dias no máximo. Detenção de indiciado. Artigo 18. Independentemente de flagrante delito, o indiciado poderá ficar detido, durante as investigações policiais, até 30 dias, comunicando-se a detenção à autoridade judiciária competente. Esse prazo poderá ser prorrogado por 20 dias pelo comandante da região, Distrito Naval ou Zona Aérea, mediante solicitação fundamentada do encarregado do inquérito e por via hierárquica. Prisão preventiva e menagem. Solicitação. Parágrafo único. Se entender necessário, o encarregado do inquérito solicitará, dentro do mesmo prazo ou sua prorrogação, justificando-a, a decretação da prisão preventiva ou de menagem do indiciado. Inquirição durante o dia. Artigo 19. As testemunhas e o indiciado, exceto caso de urgência inadiável, que constará da respectiva assentada, devem ser ouvidos durante o dia, em período que medeia entre as 7 e as 18 horas. Inquirição, assentada de início, interrupção e encerramento. Parágrafo 1º. O escrivão lavrará a assentada do dia e hora do início das inquirições e depoimentos, e da mesma forma do seu encerramento ou interrupções no final daquele período. Inquirição. Limite de tempo. Parágrafo 2º. A testemunha não será inquirida por mais de 4 horas consecutivas, sendo-lhe facultado o descanso de meia hora, sempre que tiver de prestar declarações, além daquele termo. O depoimento que não ficar concluído às 18 horas será encerrado, para prosseguir no dia seguinte, em hora determinada pelo encarregado do inquérito. Parágrafo 3º. Não sendo útil o dia seguinte, a inquirição poderá ser adiada para o primeiro dia que o for, salvo caso de urgência. Prazos para terminação do inquérito. Artigo 20. O inquérito deverá terminar dentro de 20 dias se o indiciado estiver preso, contado esse prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 40 dias, quando o indiciado estiver solto, contados a partir da data em que se instaurar o inquérito. Prorrogação de prazo. Parágrafo 1º. Este último prazo poderá ser prorrogado por mais 20 dias pela autoridade militar superior, desde que não estejam concluídos exames ou perícias já iniciados, ou haja necessidade de diligência indispensáveis à elucidação do fato. O pedido de prorrogação deve ser feito em tempo oportuno, de modo a ser atendido antes da terminação do prazo. Diligências não concluídas até o inquérito. Parágrafo 2º. Não haverá mais prorrogação, além da prevista no parágrafo 1º, salvo dificuldade insuperável, a juízo do ministro do Estado competente, os laudos de perícias ou exames não concluídos nessa prorrogação, bem como os documentos colhidos depois dela, serão posteriormente remetidos ao juiz para a juntada ao processo. Ainda no seu relatório, poderá o encarregado do inquérito indicar, mencionando, se possível, o lugar onde se encontram as testemunhas que deixaram de ser ouvidas por qualquer impedimento. Dedução em favor dos prazos. Parágrafo 3º. São deduzidos dos prazos referidos neste artigo as interrupções pelo motivo previsto no parágrafo 5º do artigo 10.
Reunião e ordem das peças de inquérito. Artigo 21. Todas as peças do inquérito serão, por ordem cronológica, reunidas num só processado e datilografadas em espaço 2, com as folhas numeradas e rubricadas pelo escrivão. Juntada de documento. Parágrafo único. De cada documento, junto a que precederá despacho do encarregado do inquérito, o escrivão lavrará o respectivo termo, mencionando a data. Relatório. Artigo 22. O inquérito será encerrado com minucioso relatório, em que o seu encarregado mencionará as diligências feitas, as pessoas ouvidas e os resultados obtidos, com indicação do dia, hora e lugar, onde ocorreu o fato delituoso. Em conclusão, dirá se há infração disciplinar a punir ou indício de crime, pronunciando-se, neste último caso, injustificadamente, sobre a conveniência da prisão preventiva do indiciado nos termos legais. Solução. Parágrafo 1º. No caso de ter sido delegada a atribuição para a abertura do inquérito, o seu encarregado enviá-lo-á à autoridade de que recebeu a delegação, para que lhe homologue ou não a solução, aplique penalidade, no caso de ter sido apurada infração disciplinar, ou determine novas diligências, se as julgar necessárias. Advocação. Parágrafo 2º. Discordando da solução dada ao inquérito, a autoridade que o delegou poderá avocá-lo e dar solução diferente. Remessa do inquérito à auditoria da circunscrição. Artigo 23. Os autos do inquérito serão remetidos ao auditor da circunscrição judiciária militar, onde ocorreu a infração penal, acompanhados dos instrumentos desta, bem como dos objetos que interessem à sua prova. Remessa a auditorias especializadas. Parágrafo 1º. Na circunscrição onde houver auditorias especializadas da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, atender-se-á para a remessa à especialização de cada uma, onde houver mais de uma na mesma sede, especializada ou não. A remessa será feita à primeira auditoria, para a respectiva distribuição. Os incidentes ocorridos no curso do inquérito serão resolvidos pelo juiz, a que couber tomar conhecimento do inquérito, por distribuição. Parágrafo 2º. Os atos de inquérito instaurado fora do território nacional serão remetidos à primeira auditoria da circunscrição, com sede na capital da União, atendida, contudo, a especialização referida no parágrafo 1º. Arquivamento de inquérito. Proibição. Artigo 24. A autoridade militar não poderá mandar arquivar autos de inquérito, embora conclusivo, da inexistência de crime ou de inimputabilidade do indiciado. Instauração de novo inquérito. Artigo 25. O arquivamento de inquérito não obsta à instauração de outro, se novas provas aparecerem em relação ao fato, ao indiciado ou à terceira pessoa, ressalvados o caso julgado e os casos de extinção da punibilidade. Parágrafo 1º. Verificando a hipótese contida neste artigo, o juiz remeterá os autos ao Ministério Público, para os fins do disposto no artigo 10, letra C. Parágrafo 2º. O Ministério Público poderá requerer o arquivamento dos autos, se entender inadequada a instauração do inquérito. Devolução de autos de inquérito. Artigo 26. Os autos de inquérito não poderão ser devolvidos à autoridade policial militar, a não ser, inciso 1, mediante requisição do Ministério Público, para diligências por ele consideradas imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Inciso 2, por determinação do juiz, antes da denúncia, para o preenchimento de formalidades
previstas neste Código, ou para complemento de prova que julgue necessária. Parágrafo único. Em qualquer dos casos, o juiz marcará prazo, não excedente de 20 dias, para restituição dos autos.